Romário, personagem polêmico. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Ganhador de Copa do Mundo, alcançou os 1000 gols. São vários feitos que ele tem ao longo da sua carreira, mas existe algo que é sempre dito dele. Se você abrir agora o teu Instagram, pegar uma foto do Romário, botar preto e branco, botar uma caveirinha e botar um fonte, o primeiro comentário que você vai ter no teu edit é: Romário falava muito e entregava o dobro. Aí o segundo vai ser: existe mais jogador da seleção como ele. Então eu, que já tô enjoado desse comentário, decidi ver. Romário realmente falava muito e entregava o dobro? Romário, que foi revelado pelo Imenso da Colina, né, obviamente, foi um grande jogador tanto por clubes quanto por seleções, tendo Copa do Mundo, Brasileirão e vários outros feitos, mas aqui eu vou citar os meus preferidos. Começando por clubes, vou começar pelo meu favorito. O baixinho, no seu primeiro jogo pelo Barcelona, simplesmente estreia fazendo o básico de qualquer jogador, que é um hat-trick. E não é qualquer hat-trick, são 3 golaços pra cima do outro time, sendo esses 3 gols, 3 assistências de um jogador chamado Pep Guardiola. E eu, sendo sincero, pesquisando esse Pep Guardiola aí, acredito que o auge da carreira dele foi essas 3 assistências pro Romário, nunca fez muito mais além disso, tentou ser técnico, não vingou, só ganhou algumas Champions League, alguns títulos aí, nada demais. Isso que quando ele foi contratado pelo Barcelona, ele chegou já prometendo: vou marcar 30 gols aqui. O cara foi lá e entregou 30 gols e entregou seu 30º gol lá em dos seus últimos jogos pelo Barcelona. Mas aí o Romário também poderia ter chegado lá e prometido só um gol, né? Porque aí se ele fizesse 30, ele teria feito 30 vezes mais gols do que ele prometeu, né? Pior que não seria uma má ideia. Se duvidar, deve ter algum jogador que já fez isso, ter prometido um gol, aí entregou 2 e disse que entregou o dobro. Então ele voltou pro Brasil porque na Europa era muito rígido os treinos, voltou pro Flamengo ficar na folga, né? Ninguém é de ferro nesse mundo. E por fim, Romário, no Brasileirão, tendo 39 anos, marcou 22 gols e foi artilheiro do Brasileirão pelo Vasco. Cara, isso é tão incrível. Se você for ver, se ele fizesse a mesma quantidade de gols agora, nesse Brasileirão, ele seria artilheiro, ou no Brasileirão passado. Pra mim isso também é tão bizarro que, se dúvida, deve ter alguém que vai assistir esse vídeo e conheceu o seu pai quando tinha 39 anos. Ou seu pai tem 39 anos, tem 40, 38, sei lá. Imagina o seu pai, 39 anos, sendo artilheiro do Brasileirão. Pra mim isso aí é insano, cara. Enfim, se procurar por aí, deve ter outros grandes trunfos que ele tem por clubes, pelo Vasco, Flamengo, Barcelona, PSV. Mas vamos falar do grande título dele, a Copa do Mundo. O Bachola, antes da Copa começar, simplesmente soltou uma declaração bem tranquila: se a gente não ganhar, podem me responsabilizar. Romário não foge à responsabilidade de ser o astro da seleção brasileira na Copa. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. É o mesmo peso que prometer uma Copa do Brasil ou um estadual, o Brasileirão. É algo tranquilo de se fazer. A diferença é que no estadual é contra o teu estado e na Copa do Mundo é contra o mundo. Mas é o seguinte: Romário realmente fez a diferença nessa Copa? Porque imagina hoje em dia, vai lá, o Richarlison fala a mesma coisa e no final o Brasil ganha a Copa, Hexa, Brasil, Zil. Mas a gente vai ver no fim, e o que o Richarlison fez? Um gol, uma assistência. E quando vai mais a fundo, é um gol na fase de grupos contra o Haiti e uma assistência nas oitavas. Então vamos investigar como foi a Copa do Romário de 94. Na fase de grupos, o Romário fez o primeiro gol de estreia do Brasil e da Copa. Em um 2-0 contra a Rússia, ele abriu o placar. Depois foi Camarões, foi 3-0, mas ele de novo fez o primeiro gol, ele abriu o placar. Então por ele, o Brasil estaria ganhando do começo. E Suécia, 1-1, ele fez o gol de empate. Então ele evitou a derrota do Brasil, fazendo o Brasil ficar em primeiro na fase de grupo. Oitavas de final. Nas oitavas ele fez uma assistência em um jogo que foi 1-0, então ele fez o dele ali, ele fez a ajuda dele para sair o gol. Quartas de final. Em um jogo contra a Holanda que terminou 3-2, ele fez o primeiro gol, o que abriu o placar também, mas acabou sendo um jogaço, fez o dele nesse jogo. Nas semis, ele fez o gol de novo contra a Suécia, ou seja, a vitória saiu dos pés dele, ou da cabeça no caso, e de novo contra a Suécia, carrasco da Suécia, ele. Enfim, antes de ir pra final, vamos analisar como foi a campanha dele até então. Simplesmente o cara fez um gol por jogo, tirando os Estados Unidos, que ele fez uma assistência, e isso pra mim é muito grandioso, porque imagina a gente ter um atacante no Brasil que já vai garantir 1-0 pra gente em todos os jogos. Todos os jogos já estão 1-0 por ele. É só a gente fazer o resto. E lembrando, esse cara não tá garantindo o 1-0 em uma Copa do Brasil. Ele tá garantindo 1-0 em Copa do Mundo. É muito valioso esses gols dele. Também é dito que ele fez 2 assistências, mas eu só achei essa dos Estados Unidos. A outra eu não tenho certeza se foi ele, mas tá dito lá que ele fez 2 assistências, então deve ter feito. Indo pra final, ele cometeu um vacilo, perdeu um gol cara a cara, praticamente sozinho, só enfiar a bola no gol. E seria nesse
momento que a palavra dele ia voltar contra ele. Porque eu acredito que se ele tivesse feito essa campanha que ele fez até agora, do início até o fim, mas tivesse perdido esse gol daí contra a Itália, e o Brasil tivesse perdido, aí ia cair matando pra cima dele, ele prometeu que ia trazer Copa, que isso, aquilo, que é jogador fraco. Seria até hoje lembrado como o cara que fez tudo, mas na hora do mais necessário, mais importante gol, ele perdeu. E o que eu acho que seria engraçado, porque eu acho que se fosse o contrário, se não tivesse feito nenhum gol durante toda essa Copa, mas tivesse feito só esse gol na final, ele seria muito exaltado, diferente do caso reverso. E aqui o meu fato favorito, de todos que eu pesquisei. O Brasil vai para os pênaltis e o segundo cobrador é ele. Ele vai lá, chuta com perfeição, bate na trave e entra no gol. Em uma entrevista, ele diz que até então ele tinha dito que ele não era cotado para bater pênalti, ele que se ofereceu para bater pênalti. Ele disse que não treinou pênalti e disse que até então eu tinha batido 3 pênaltis na carreira profissional dele. Eu não acreditei nisso e eu fui pesquisar. E eu achei 4 pênaltis cobrados por ele. Ou seja, ele não mentiu. O cara bateu 4 pênaltis na carreira. Foi pra final, falou, eu bato. E bateu com perfeição pra sem chance do goleiro pegar na trave. É nesse momento que deve ter nascido o Romário. Eu acho que se eu fizesse o mesmo, eu viraria o cara mais confiante do mundo, que também ele é, mano. Isso é bizarro. Dito tudo isso, vamos pra pergunta do vídeo. Romário realmente falava muito e fazia o dobro? Olha, acho que se o Romário só tivesse entregado a Copa, ele já seria muito grandioso. O pessoal falaria, por clubes nunca fez nada demais, a Copa do Mundo ele levou nas costas. E se fosse o contrário, se ele fizesse por clubes e não fizesse na Copa, ele seria lembrado como um grande jogador que mais na hora da Copa se assustou. Mas ainda assim seria grande. Mas o cara conseguiu fazer os dois. Ser grandioso tanto em Copa, quanto em clubes, quanto nas próprias falas. Então a resposta pra mim é sim. Romário falava muito e fazia o dobro. Tem coisa aqui que eu pesquisei e fiquei, não é possível. Não é possível. E vou ser sincero, esse vídeo antes era pra ser momentos que o Romário prometeu e não entregou. Ele falando, vou fazer 2 gols nesse jogo e a gente vai ganhar. Aí ele foi lá, tomou uma expulsão. Ele foi lá e falou, não, esse jogo aqui tá ganho, não preciso fazer nada. Aí ele foi lá, perdeu 3 gols na cara do gol. Mas eu não achei. E eu não sei se é porque é muito mais difícil de achar essa mídia. Eu não sei se é porque meio que ficou por debaixo dos panos, já que o Romário já fez tanto, que os grandes dele já ocultam os momentos baixos dele. Enfim, mas por que eu acho que eu não achei esses momentos que ele errou? Primeiro porque eu acho que deve ter, assim, umas gravações, alguma entrevista que ele deu e falou, não, eu vou conseguir fazer isso, e não fez. A coisa acontecer e não acontecia. E eu acho que é porque são coisas antigas. Não é tão fácil quanto fazer um tweet hoje em dia, falar em qualquer entrevista, tudo é muito noticiado, espalhado. Qualquer coisa que ele fale vai ser amplamente divulgado. O segundo motivo é que eu acho que o Romário também sabe quando falar. Esse cara é esperto, ele deve saber quando ele consegue, quando ele não consegue, quando é hora de prometer. E também ele sabe o que ele é capaz de entregar. O cara é esperto. E o terceiro motivo é que eu também não sou repórter investigativo. Eu não consegui achar e eu não sou mágico para achar todas as fontes e tal. Eu me esforcei para achar, mas não consegui. Mas vou puxar um outro assunto do vídeo, que é também um dos comentários mais comuns, que é, os jogadores de hoje em dia não têm a mesma coragem que o Romário. Não existe mais jogador com essa coragem de falar. E vou tentar responder o porquê com base no que eu acho. Primeiro motivo é que hoje em dia, tudo que o jogador fala é altamente divulgado, noticiado pra todo canto. O Rafinha, quando foi falar com o próprio Romário, nem falou de peito aberto, pra todo mundo ouvir, pro mundo inteiro escutar e noticiar, que nem o Romário fazia, coisa do porrada neles contra a Argentina. Só ele ter soltado lá porrada neles. Saiu em todo lugar, todo mundo cobrando, todo mundo pedindo, aí ele não conseguiu entregar, e aí ele foi, aí tinha edit, cobraram ele, xingaram ele, sofreu de tudo por causa dessa fala. E é o que não vale a mentalidade. O segundo é que, aí beleza, o jogador vai lá, tem coragem, promete um gol e entrega esse um gol aí, todo mundo aplaude, fala que é um bom jogador. Aí no próximo jogo, que o time dele toma uma goleada, já vai ter lá os caras em campo querendo responder, vão vaiar ele, vão fazer comemoração respondendo ele, aí vai ter edit, prometeu um gol, entregou. Próximo jogo, 6-0, Fonk. E aí faz edit, é difícil prometer. E o pior é que muitas dessas pessoas que falam que não tem mais personagens como o Romário, que não tem personalidade, são os mesmos que xingam os jogadores que tentam ter personalidade. O próprio Yamal é uma referência. O moleque tá querendo ter personalidade, puxar pra ele, ter o jeito dele, todo mundo critica. Mas os mesmos caras que falam, nossa, quando tinha um Romário era bom, cara de personalidade. E o último motivo que eu acho é porque não tem ninguém como o Romário nessa geração. Tanto de fala, quanto em habilidade de bola. No máximo o Thiago Galhardo,
Galhardo, mas isso é outra discussão. Enfim, esse foi meu primeiro vídeo no formato normal. Vou tentar melhorando com o tempo. Eu sei que talvez eu não tenha olhado muito direito pra câmera, minha edição vai ficar meio fraca, mas vou melhorar com o tempo. Se inscreve, deixa o like e tchau!